Olá, bom dia, queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus. Que a graça e a paz de Cristo Jesus nos envolva no dia chamado hoje. Nesse dia, a graça bendita. Que o Espírito Santo nos convença no dia de hoje. Vamos mergulhar hoje no livro de Gálatas, capítulo 4, um capítulo muito profundo, onde o apóstolo Paulo fala com o coração apertado, cheio de amor e zelo pelos irmãos. E vamos dividir hoje em 5 tópicos. Primeiro tópico, o herdeiro e o escravo. Veja no versículo do 1 ao 3, o que Paulo fala. Paulo usa uma comparação poderosa. O filho herdeiro, enquanto é menor, ainda vive debaixo de regras, de tutores, assim como um escravo. Isso representa o tempo em que o povo de Deus vivia sob a lei, debaixo da lei, ainda sem entender plenamente a graça. Eles tinham promessa, mas ainda não viviam a plenitude dela. Aí entramos no segundo tópico, que é exatamente isso, a plenitude dos tempos. Do versículo 4 ao 5, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Cristo veio no tempo certo, nem antes nem depois. Para quê? Para resgatar os que estavam subjugados à lei. O propósito era nos adotar como filhos. Aleluia. O plano perfeito de Deus se cumpre em Cristo Jesus. O escravo é liberto, o servo é chamado de filho. Aí entramos no terceiro tópico que diz sobre o espírito da filiação. Versículos 6 e 7. Agora o Espírito Santo habita em nós e nos faz chamar Abba, Pai. Olha que intimidade linda com Deus. Nós chamamos Abba, Pai. Somos livres da escravidão, da lei e da culpa do pecado. Deixamos de ser servos e passamos a ser herdeiros, e co-herdeiros em Cristo Jesus, participantes da promessa. Entrando no quarto tópico, a tristeza e o zelo de Paulo. Vamos falar sobre isso. Versículos do 8 ao 20. Paulo discorre mostrando profundamente angustiado, mostrando que ele está angustiado. Os Gálatas estavam voltando às práticas antigas, tentando justificar-se pela lei. Ora, ele sentia como a mãe em dores de parto, lutando espiritualmente para que Cristo fosse plenamente formado neles. Ele lamenta. Como podem voltar à escravidão depois de terem conhecido a liberdade em Cristo? Era isso que estava acontecendo com os Gálatas. Aí entramos no quinto tópico, que é a alegoria de Sara e Agar, que Paulo usa. Dos versículos 21 ao 31, Paulo usa a história de Abraão, Sara e Agar para ilustrar a diferença entre a lei e a promessa. Leiam, para vocês entenderem. Agar, a escrava, representava a antiga aliança, a lei, o esforço humano. Sara, a livre, representa a nova aliança, a graça e a promessa de Deus. Assim Paulo conclui: não somos filhos da escrava, mas da livre. Somos filhos da promessa, nascidos pela fé, não pela carne. Que isso sirva de lição para nós hoje. Deus nos chama para viver como filhos, não como servos presos a rituais e tradições. Esse negócio de guardar dias, sabe? Meses, tradições. O Espírito Santo em nós é a prova da nossa adoção. O zelo de Paulo nos inspira a cuidar da pureza do Evangelho, sem permitir que falsos ensinos nos desviem. A verdadeira liberdade está em Cristo Jesus, não em regras, mas em relacionamento. Vamos orar nesta manhã? Fazer a oração final? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por este dia e por esta palavra que renova a nossa fé. Obrigado, Pai,
Porque em Cristo Jesus deixamos de ser escravos e passamos a ser teus filhos. Tira de nós todo o jugo da religiosidade e toda tentativa humana de alcançar o que só a tua graça pode conceder. Ajuda-nos, Senhor, a viver em liberdade, com o coração cheio de amor e gratidão, ouvindo sempre a voz do teu Espírito que clama dentro de nós. Abba, Pai. Forma Cristo em nós. Forma, Senhor, Cristo em nós, assim como Paulo desejava ver os Gálatas formados. Em nome de Jesus, nosso irmão e Salvador. Amém. E assim sendo, fica na paz. Tenha hoje mais um dia de vitória, vivendo em Cristo, com Cristo e por Cristo. A graça perfeita que nos liberta. Amém.